Um indicador da XP mostrou recentemente um dos maiores níveis de pessimismo dos últimos anos em relação à Bolsa Brasileira. Ao mesmo tempo, o Ibovespa saiu de quase 200 mil pontos para perto dos 170 mil pontos e o humor dos investidores piorou bastante. E quanto mais pessimista o mercado ficou, mais eu comecei a prestar atenção. Não porque eu ache que a bolsa encontrou um fundo, não porque eu tenha capacidade especial de prever o que vai acontecer nos próximos meses, mas porque, ao longo dos anos, eu percebi que as melhores oportunidades raramente aparecem quando o mercado está confortável. A correção recente da bolsa não me fez comprar ações. Ela me fez voltar a procurar oportunidades. Eu sou Alê e hoje quero compartilhar como estou pensando sobre a bolsa brasileira neste momento, quais fatores estão me chamando a atenção e por que algumas empresas voltaram para o meu radar recentemente. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no meu canal para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Sempre que eu vejo uma correção relevante na bolsa, eu tento responder uma pergunta simples: o que realmente mudou? Muitas vezes, o mercado reage rapidamente a riscos que ainda nem aconteceram. Afinal, os preços das ações não refletem o passado. Eles refletem expectativas sobre o futuro. E quando o sentimento dos investidores piora, essas expectativas também mudam. Foi exatamente isso que vimos recentemente. O indicador de sentimento XP voltou para níveis que mostram um forte pessimismo em relação à Bolsa Brasileira. Ao mesmo tempo, a correção do Ibovespa reforçou preocupações com o cenário fiscal, com as eleições de 2026 e com o ambiente econômico dos próximos anos. Mas existe uma diferença importante entre reconhecer riscos e assumir que eles ainda não estão precificados. O mercado tenta antecipar acontecimentos o tempo inteiro. E justamente por isso, momentos de pessimismo costumam ser interessantes para quem está disposto a olhar além das manchetes do dia. Eu não estou dizendo que a bolsa está barata ou que os riscos desapareceram. Eu estou dizendo apenas que o ambiente ficou mais interessante para a análise. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Essa correção não me trouxe convicções, ela me trouxe curiosidade. Ao longo do tempo, eu percebi que uma das decisões mais importantes que o investidor pode tomar é reconhecer as suas próprias limitações. Eu não sou um investidor que visita empresas regularmente ou possui uma equipe de analistas tentando encontrar informações que o mercado ainda não percebeu. Por isso, nunca me senti confortável concentrando o patrimônio em poucas ações. A minha abordagem sempre caminhou por outro caminho. Eu acompanho muito mais o cenário macroeconômico do que o dia a dia operacional de uma companhia específica. Eu acompanho juros, fluxo global de capitais, geopolítica, energia, tecnologia e tendências econômicas de longo prazo. A partir dessa visão mais ampla, eu procuro identificar setores e empresas que possam se beneficiar desses movimentos. Isso me levou naturalmente a desenvolver uma preferência por aquilo que é chamado de low-hanging fruits. Eu não estou tentando encontrar a próxima empresa desconhecida da bolsa. Eu costumo me sentir mais confortável analisando empresas grandes, líquidas, líderes em seus setores e que já provaram a sua capacidade de execução ao longo de diferentes ciclos econômicos. É justamente por isso que gosto de trabalhar com uma cesta de ações. Não preciso acertar qual será a melhor empresa da bolsa nos próximos anos. Eu preciso apenas construir um conjunto de teses que faça sentido e apresente uma boa relação entre risco e retorno. Existe uma característica do mercado brasileiro que eu considero extremamente importante neste momento. Nós continuamos sendo muito bem pagos para esperar. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre investir no Brasil e investir em diversos mercados desenvolvidos. Em muitos países, o investidor praticamente se vê obrigado a assumir mais risco para buscar retornos interessantes. Por aqui, apesar de todos os problemas que acompanham juros elevados, o CDI continua oferecendo uma remuneração bastante atrativa. Isso muda completamente a dinâmica do processo de investimento. Quando você está sendo bem remunerado para esperar, não existe necessidade de agir por impulso.
Não existe necessidade de comprar uma ação apenas porque ela caiu. Você pode observar o mercado com calma, estudar empresas, revisar teses e aumentar gradualmente o seu nível de convicção. Talvez o maior benefício dos juros elevados não seja o retorno financeiro em si. Talvez seja a liberdade que eles oferecem para o investidor ser paciente e seletivo. E talvez seja justamente por isso que eu não sinto necessidade de correr atrás de oportunidades duvidosas. Eu posso simplesmente esperar até encontrar algo que realmente faça sentido. É justamente por isso que eu sempre gostei da lógica da estratégia Barbell. De um lado, uma parcela relevante do patrimônio continua gerando retornos em ativos considerados mais conservadores. Do outro, existe espaço para assumir risco apenas quando surgem situações que oferecem uma assimetria interessante. Além da própria correção dos preços, existem alguns fatores que me fazem acreditar que vale a pena prestar atenção no mercado brasileiro neste momento. Durante boa parte da última década, os Estados Unidos concentraram uma parcela enorme da atenção e dos recursos do mundo inteiro. Mas nenhum movimento dura para sempre. Recentemente, começaram a surgir relatos de gestoras brasileiras indicando um aumento das conversas com investidores internacionais interessados em entender melhor o mercado brasileiro. Eu não estou dizendo que existe uma enxurrada de dinheiro prestes a entrar na bolsa. Mas existe uma diferença importante entre um fluxo de curto prazo e investidores estudando um mercado pensando em horizontes de 5 ou 10 anos. E existe um detalhe importante. O Brasil é relativamente pequeno dentro do universo global de investimentos. Isso significa que pequenas mudanças de alocação podem gerar impactos relevantes nos preços dos ativos locais. Ao mesmo tempo, diversas empresas brasileiras continuam negociando múltiplos bastante inferiores aos observados em outros mercados. Isso não garante valorização futura, mas ajuda a explicar por que o país voltou a aparecer no radar de alguns investidores globais. Quando juntamos essa possibilidade com um sentimento extremamente pessimista por parte do investidor local, surge uma combinação que, no mínimo, merece ser observada com atenção. Agora, existe um ponto importante que eu não quero ignorar. O fato de eu estar mais interessado na Bolsa Brasileira não significa que eu tenha ficado mais otimista em relação ao cenário. São coisas diferentes, pessoal. Na verdade, boa parte dos riscos que fizeram o mercado corrigir continuam presentes. O cenário fiscal segue sendo uma preocupação relevante. As eleições de 2026 começam a aparecer cada vez mais no radar dos investidores. E o ambiente global continua carregado de incertezas, especialmente quando falamos de juros americanos, crescimento econômico e comportamento do dólar. Por isso, a minha tese não depende de um cenário perfeito, muito pelo contrário. Eu parto justamente do pressuposto de que o cenário continuará desafiador. O que me interessa é outra pergunta. Quanto desses riscos já está refletindo nos preços atuais? Porque existe uma diferença enorme entre um risco existir e um risco não estar precificado. O mercado passa o tempo inteiro tentando antecipar eventos futuros. E muitas vezes os melhores investimentos surgem não quando os riscos desaparecem, mas quando o mercado passa a superestimá-los. Quando eu olho para a Bolsa Brasileira hoje, eu não vejo um mercado sem riscos. Eu vejo um mercado em que os riscos estão sendo amplamente discutidos. E isso, pelo menos para mim, torna o ambiente mais interessante para a análise. É dentro desse contexto que algumas empresas voltaram para o meu radar. E eu quero reforçar um ponto importante. Isso não é recomendação de investimento. Eu estou apenas compartilhando aquilo que eu estou estudando mais de perto nesse momento. A primeira delas é a Axia, a antiga Eletrobras. O que me chama a atenção aqui é principalmente a exposição ao setor elétrico. Energia é um tema cada vez mais relevante para a economia global e o Brasil possui características muito interessantes nesse segmento. Quando eu penso nos próximos anos, eu vejo poucos temas tão importantes quanto a necessidade crescente de energia para sustentar crescimento econômico, digitalização e infraestrutura de IA.
Existe ainda uma opcionalidade ligada ao aumento da demanda energética global, mas a tese principal, para mim, continua sendo energia. Outra empresa que voltou para o meu radar foi a Cirela. E aqui o que mais me chama a atenção é o valuation. Basta olhar alguns dos indicadores atuais da companhia para perceber que estamos falando de uma empresa que parece preparada para atravessar um cenário desafiador. O mercado continua preocupado com juros elevados, mas quando olho para a Cirela, eu tenho dificuldade de conciliar a qualidade da empresa com o nível de pessimismo que parte do mercado parece enxergar hoje. Outra empresa que continua acompanhando é a Asas. Neste caso, a principal discussão não está no cenário macroeconômico, está na própria companhia. O mercado continua acompanhando os conflitos societários, as questões de governança e os ruídos envolvendo os seus principais acionistas. O que eu estou tentando entender é se o impacto desses acontecimentos será permanente ou temporário para o negócio. Porque existe uma diferença enorme entre uma empresa enfrentando um problema estrutural e uma empresa atravessando um período turbulento. Por fim, nós temos a TOTVS, talvez uma das empresas que mais sofreu com o pessimismo recente em relação ao setor de software. O chamado SaaS Apocalipse trouxe uma compressão relevante dos múltiplos e aumentou bastante o ceticismo dos investidores. A pergunta que eu me faço é se o mercado está excessivamente focado nos desafios atuais e pouco atento ao potencial que a empresa ainda pode apresentar nos próximos anos. Quando eu olho para a TOTVS, eu continuo vendo uma companhia extremamente relevante para a digitalização das empresas brasileiras. E justamente por isso, ela continua merecendo a minha atenção. No final das contas, eu não sei se a Bolsa Brasileira vai subir, se ela vai cair ou andar de lado nos próximos meses. E, sinceramente, essa não é a pergunta que mais me interessa. O que me interessa é entender quando o mercado começa a criar oportunidades. Hoje temos uma combinação curiosa de fatores. O sentimento dos investidores piorou, a bolsa corrigiu, os riscos continuam sendo amplamente discutidos e diversas empresas passaram a negociar a múltiplos mais interessantes do que há alguns meses. Ao mesmo tempo, continuamos vivendo em um país onde o investidor é muito bem remunerado para esperar. Isso permite paciência, permite seletividade, permite estudar sem a pressão de precisar agir imediatamente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A correção da bolsa não me fez comprar ações. A correção da bolsa me fez voltar a procurar oportunidades. Talvez eu conclua que algumas dessas teses não fazem sentido. Talvez eu encontre outras empresas mais interessantes no caminho. Talvez o cenário fique ainda mais desafiador. Tudo isso é possível. Mas uma coisa é certa. Estou prestando muito mais atenção na Bolsa Brasileira hoje do que eu estava quando tudo parecia mais confortável alguns meses atrás. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o mercado brasileiro está pessimista demais ou acredita que os riscos atuais justificam esse sentimento? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou gostar de acompanhar essa discussão. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!